Olá! Vocês conhecem a Bíblia das Bruxas? Vocês sabem que é um dos livros mais importantes de bruxaria e de Wicca? Quer conhecer um pouquinho mais? Vem comigo! Olá, bruxonas e bruxonas, eu sou Pablo Xavier e esse é o canal Magicamente, o seu canal de bruxaria. Uou! Hoje nós vamos aqui falar um pouco sobre esse livro, que é um xodózinho das bruxas, né? Que é a Bíblia das Bruxas. Mas antes eu peço que vocês já soltem o dedo no like, comentem aí embaixo, tirem dúvidas, já manda o vídeo pra vovó, pro vovô, pra mamãe bruxa, pro papagaio, pro periquito. E também que vocês me sigam nas minhas redes. Me sigam nas redes do Instagram, que eu boto um conteúdo extra, no Facebook e também no TikTok. E não esqueçam de ativar o sininho e dar o like. E chegou o momento, o livro mais lindo do mundo, a Bíblia das Bruxas. Olha esse trabalho excepcional que a editora Alfabeto fez, ficou uma coisa magnífica. Então, vamos começar pela parte estrutural aqui da Bíblia, que, como eu falei, um dos livros mais importantes aí da Wicca, escrito pela Janet e pelo Stuart Farrar, dois sacerdotes da tradição alexandrina. Não são mais, mas foram durante muito tempo. E a Alfabeto caprichou muito, né? Então, para começar, que colocou o livro com capa dura, maravilhoso, e na frente nós temos aqui um hot stamp em dourado, perfeito, lindíssimo, que lembra muito aqueles livros que a gente ama, com a logo do Harry Potter, brilhosa, então é de encher os olhos, é lindíssimo. Do lado a gente também tem aqui a logo, o hot stamp, nome do autor, e atrás algumas informações sobre o que o livro se trata. No miolo, uma coisa muito boa, que é a costura de tecido, então não tem problema, você pode ler de cabeça para baixo, de cabeça para cima, não vai cair, perfeito. Também outra coisa boa que o papel é um tipo pólen amarelado, não cansa a vista, então você pode ler por 12 horas seguidas sem parar, que não vai cansar. Outra coisa é que a questão editorial deixa aqui tá mais interessante do que no outro que eu tenho aqui para mostrar. Eu amo muito a Bíblia. Nas páginas onde você precisa recitar algo, tá com, não sei se vai dar para ver aí, tá diferenciado o que é dito e corrido do livro. Então tá perfeito. Além disso, nós temos, deixa eu pegar aqui uma imagem que não me comprometa, para não tomar um strike. Pera aí, gente. A editora colocou folhas de papel couché coloridas, então a gente sabe que o livro ele tem essas imagens. Na edição antiga tinha essas imagens em preto e branco, mas aqui temos coloridinhas. Olha essa imagem clássica da Janet em papel couché colorida, fazendo o feitiço da vela com agulha. Que coisa linda, gente, olha. Tá perfeito. Ainda temos folhas de guarda aqui pretas, olha, chiquérrimo, tá elegante, tá lindo. E tem também, o diferencial é que tem algumas imagens feitas pelos próprios Farrar, então tá maravilhoso. A nível de comparação, eu tenho aqui, que eu amo muito a Bíblia, essa é a versão antiga. A mesma coisa que tem aqui, então, mas essa edição aqui, para ter na estante, para estudar, muito melhor, né? Mas essa aqui também é ótima, eu leio as duas, né? Li tanto que, ó, muito louco. Dito isso, não é? Nós vamos agora para a parte de prefácio, né? E o prefácio, né, ele já começa dizendo aqui que essa Bíblia aqui, que na verdade saiu em 2017, ela foi um momento histórico, não é? Foi um momento histórico porque quem fez a tradução foi o querido Claudinei Prieto. Se você não sabe quem é ele é um dos principais bruxos do Brasil, não é?
Ele, no ano de 2000, escreveu Wicca, a religião da deusa, que é um best-seller. Então, assim, o cara é o cara, né? Então, ele diz que em 2000 a gente teve o primeiro boom, onde a gente não tinha muita informação sobre o Wicca, então o cara foi lá, pesquisou e trouxe um livro maravilhoso, que é o Wicca, a religião da deusa. Farei a resenha em breve, né? E o segundo marco foi em 2017. Ele ter traduzido, foi o Claudinei que traduziu este maravilhoso livro pra gente, os brazucas, que até então estávamos órfãos, não tínhamos. E aí tinha um problema, que era que alguns indivíduos, né, estavam se aproveitando da gente não posse deste livro em português, né, talvez estivessem mal intencionados e querendo, talvez, fingir tradições que não existiam aqui. Então, ele é bem claro, ele fala que, assim, a tradução lança à luz as trevas dos maus intencionados. Então, assim, e aí já fica o meu alerta. Cuidado com pessoas que dizem que são de tradição X e Y. Quem quer entrar nessas questões de tradição, seja gardneriana, alexandrina e etc., tem que ver se realmente aquele coven é correto, é certo, se as pessoas são ilibadas, para não ter nenhum tipo de problema no futuro. Então, a tradução veio para isso também. Claudinei, muito obrigado. Falando nele, né, escrevi aqui no meu roteiro lindo, ele é uma pessoa muito importante, como eu já disse, que, né, tá nessa área há muitos anos, e hoje ele está à frente de uma das mais importantes feiras místicas, que eu ainda não fui, desculpa, gente, preciso ir, sou louco para ir. Uma das feiras mais importantes místicas, que é a Mystic Fair, que acontece em São Paulo, no Rio de Janeiro, e em BH, se eu não me engano. E é a feira mais importante do Brasil. Além disso, né, ele tem uma loja e um templo da deusa em São Paulo, e além disso, ele fez um museu, gente, de bruxaria, que eu sou louco para conhecer, que é em São Paulo. Então, assim, o cara manja muito, além de ter trazido inúmeras tradições para o Brasil, entre elas a FOI, se eu não me engano, a Fellowship of Isis, a Gardneriana e a Minoica. Então, assim, o cara tá por dentro, sabe muito, e graças a Deus ele trouxe este livro que a gente precisava. Claudinei, muito obrigado, sério. Agora, terminando com o prefácio do Brasil, né, que esse foi o prefácio do Brasil, nós vamos na introdução do livro em si, né? E aí ele começa com uma diferenciação muito interessante. Os Farrar já começam citando a Margaret Murray, eu não sei se é assim que se fala, é por aí, a Margaret, não é? E ela faz a diferenciação muito interessante entre religião e arte, que a Wicca, na verdade, é as duas ao mesmo tempo. E ela se torna religião quando a gente entra em contato com as divindades lindas, o Deus e a deusa e a natureza. E arte, quando a gente faz essas questões de crafting, os feitiços, as intenções, as magias. Então, são as duas coisas ao mesmo tempo. Isso é importante aqui porque este livro, apesar dele ter um pouquinho da parte de arte, ele é mais focado em religião e filosofia, né? Aqui são dois livros que nós temos, ele é um amalgamado entre dois livros que saíram separados lá fora, né, e que virou a Bíblia. Nesse vídeo aqui eu vou estar falando só sobre a primeira parte, que são os sabás, né, que corresponde à parte religiosa. Eles falam que a religiosidade é esse ato mesmo da gente mergulhar nos deuses. A gente traz esses deuses, essas energias, e entra nessa roda, né? A parte mais de arte seria mais trabalho com velas, com cristais e etc, etc. Então,
é uma religião bem eclética. E aí, dizendo novamente, esse livro foca mais no aspecto religioso, né? Pelo menos a primeira parte, eu li a parte 2 e eu vejo que é filosófico. Outra coisa que eles dizem aqui, que eu acho interessante de se dizer, apesar de todas as diferenças que existem entre a tradição X, Y, Y e Z, J, nós precisamos entender que a deusa não faz distinção de nada e de ninguém. Então, às vezes os dogmatismos excessivos, apesar dele ser um livro às vezes dogmático demais, nos afasta. E o que os autores querem dizer com isso é: todos os caminhos são válidos. Todos eles são, né? Todos se feitos de coração, com amor. Então, assim, tá mais do que na hora de nós sejamos ecléticos e solitários, gardnerianos e alexandrinos, quebrarmos um pouco as barreiras e preconceitos aí que às vezes existe, começar a se amar mais, né? Botar o sazon do amor, do tempero e todo mundo feliz e amando a Deus, é isso que importa, né? Eu vou aqui agora, né? Eu tenho a minha cola linda aqui, explicar, né, de uma forma que eu criei para mim, na época que eu era iniciante, tinha uma séria dificuldade de decorar o sabá maior e menor, ficava, meu Deus, é loucura isso. Tem uma coisa que eu faço que parece ser boba, mas ajuda muito, pelo menos aos iniciantes aí, os maiores, que são Imbolc, Beltane, Lunassar e o Soen, que depois eu vou falar muito melhor a respeito de cada um especificamente, porque esse livro é isso, né? Os maiores, para eu colocar na minha mente, eu pensei, vou pensar no Deus, vou pensar em algo que seja mais místico e mais assim histórico, não é? E mais celta. Então, os maiores é exatamente isso, é algo que mexe com certas questões de cultura que aconteciam no passado, ou dos celtas, ou influências, não sei, egípcias, eu não sei, são muitas. Então, eu me coloco assim, maiores, 4, e os menores, 4. E eu faço uma cruz porque os menores são os solstícios e os equinócios. E aí é mais fácil porque tem um pouco a ver com a questão de giro da Terra, de quando ela está mais próxima do Sol e tal. Então, faz um X no seu coração e você vai saber que são 8. 8 sabás. Lindíssimos, não é? Os maiores voltados mais para essa parte histórica e de estudo de religiosidade, do passado mesmo, aí celtas, egípcios, não sei, foram muitas influências. E os menores tem essa questão mais solar mesmo, física, de solstícios e equinócios, né? Mas mesmo assim, né, os Farrar, eles fazem uma crítica a respeito dos Book of Shadows, né, que são os livros das sombras que eles tiveram acesso, do Gerald Gardner, que aparentemente era uma crítica. Esses sabás estavam meio abertos, meio talvez até desconexos, uma coisa um tanto quanto estranha. E esse livro, né, a gente tem que entender que esse livro ele é fruto de um coven específico, então assim, ele não é verdade absoluta, mas ele facilita o estudo de quem está entrando agora. Eles deram uma costurada nesses sabás para que eles tivessem um sentido melhor, não é? Então, é uma crítica específica aí com os sabás. Depois eu vou aprofundar mais em cada sabá específico. A gente tem que entender que um dos fatores, né, que eles abordam aqui de maior importância é a respeito da deusa. A deusa,
na mítica da Wicca, ela nunca é sacrificada, né? Isso é importante porque, assim, pode ter na história alguma deusa que tenha isso, mas assim, difícil. No máximo, a exemplo de Perséfone, ela se perde lá no submundo e tal, mas nunca morre, nunca é sacrificada. E já o deus não. Tem o sacrifício, a imolação dele, e isso é uma chave para a gente entender esse ciclo de Sabá, como ele gira, não é? E a chave é exatamente essa, segundo ao livro, que a gente materializa como o Rei do Carvalho e do Azevinho. E é como se fossem polaridades dentro do próprio Deus de uma questão mais quente e uma questão mais fria, onde o Carvalho ele rege o ano que vai mais em direção ao Sol, não é? Só que quando ele chega no topo, quem tá lá? Quem tá lá? O Rei do Azevinho, já pra passar a espada nele e pegar o trono. Ele pega o trono e aí já começa o ano mais de introspecção, um ano mais frio. Só que quando chega no ápice do frio, quem tá lá? Quem tá lá? O Rei do Carvalho, espadada, nele, e aí ele pega a coroa de novo e esse ciclo é eterno, né? Vai e lembra muito o taoísmo, onde o yin vira o yang e a coisa vai acontecendo. E o que a gente tem que entender é a deusa está sempre lá. A deusa não se sacrifica, a deusa está observando sempre tudo. Inclusive, tem uma figura neste livro aqui, que eu sugiro que vocês se debrucem nela, achei. Olhem muito, porque aqui tem pico de luz, pico de sombras. É importantíssimo decorar isso aqui, olhar muito o que ele ensina, Azevinho, Carvalho, e sacrifício, união. Então ele vai botar de uma forma que esquematizada a deusa sempre, não é? E essa briga entre o Carvalho e o Azevinho sempre. Isso é importantíssimo, né? É uma das chaves de interpretação aí para entender com maior facilidade a questão dos sabás, especificamente dessa Wicca alexandrina aqui da Bíblia. Sendo assim, acho que eu acabei tudo. A gente vai agora falar um pouco sobre uma das pessoas que ajudou muito, pelo menos em aconselhamento, para escrever este livro, que quando eu digo assim, teve uma crítica e tal, os Farrá tem uma crítica, foi com o endossamento, com a ajuda da Doreen Valiente, que foi uma das sacerdotisas do Gerald Gardner. Então, ela que doou, né, ajudou com o material para embasar este livrinho aqui. Então, ela é considerada a mãe, se o Gerald Gardner é o pai da Wicca, ela é a mãe. Ela ajudou muito até a nível de comparação entre os vários livros das sombras aí que a gente tem, o A, B, o C, o D, não sei quantos são, mas ela ajudou muito, né? E assim eles fizeram este livro e deram toda uma tônica, uma costurada em sabás ali, ficou tudo muito orgânico. Agora nós vamos entrar numa parte muito importante do livro, que é a parte de estrutura, não é? Então, vamos falar um pouco sobre a abertura de círculo, o grande rito e o fechamento. Primeira coisa que eu tenho que dizer é, este livro, ele foi feito para Coven, né? Então, as pessoas que talvez sejam solitários, como eu, vão ter, assim, um trabalho extra de ter que adaptar o que seria para Coven aqui para solitário. Então, um exemplo aqui, vamos supor que um Coven tem 8 indivíduos, né?
Uma pessoa pega uma vela, outro um incenso, você vai ter que fazer tudo sozinho. É isso aí mesmo, vai ter que dar uma adaptada, mas não é uma adaptada impossível não, é até de boa. Eu acho que esse livro vale a pena porque ele é riquíssimo. Falando efetivamente sobre o ritual de abertura, começa-se, né, diferente do que todo mundo pensa, na verdade da Bíblia, não se começa tacando-lhe o círculo. A gente, ponto número 1, trabalhamos com água e sal. Então, aqui tem uma frase que diz que eles fazem o banimento da água e o banimento do sal para purificação, não é? E aí, né, depois que essa água e esse sal são purificados, nós fazemos algo muito interessante que é jogamos o sal no recipiente da água. E isso já tem um simbolismo maravilhoso, que além da água com sal ter um poder de purificação, né, tanto do ambiente, ela tem a purificação do ser humano, né? E além disso, nós temos aí já o primeiro ensaio de sal, Deus, e água, a deusa. Então já acontece aí a primeira união para a purificação, né? Eu peguei isso em um outro livro que depois eu vou fazer a resenha dele, é Lascaris. A gente usa essa água para aspergir, né, nos indivíduos e no ambiente, né? E utilizamos incenso e uma vela e o próprio sal lá puro para fortalecer o ambiente e o círculo, não é? E aí lança-se o círculo, faz o lançamento e faz a invocação dos senhores das torres. E aí, senhores das torres pode ser um pouco polêmico, né? Porque uns indivíduos falam que é elemental e outros trabalham mais por uma linha aí de vigilantes no sentido anjos, não é? Então, assim, tema polêmico, né, sobre anjos aí, mas tem essa possibilidade. Então, seja como for, nós temos que invocá-los, o norte, sul, leste e o oeste, convidá-los a vir, né, para que eles abençoem e protejam e, acima de tudo, que não deixe a energia do ritual escoar e eles ficam ali sempre observando, né? Importantíssimo isso. Depois acontece uma questão importantíssima que é o momento em que o sacerdote puxa a deusa na sacerdotisa. Então ele faz essa invocação, né? Ele traz a grande deusa no corpo da mulher. E tem uma coisa interessante aí que normalmente quando a sacerdotisa não é médium, não é? Ela recita a carga da deusa que tem aqui. Depois eu faço um vídeo só lendo, que é muito lindo, né? Dá para extrair muitas coisas belas aí da carga da deusa. Mas sacerdotisas que são médiums, quando há essa canalização, a sacerdotisa pode falar coisas diferentes do que foi escrito na carga, que por acaso foi escrito pela Doreen Valiente. Então, se for médium, não é? Ela pode falar outras coisas sob a inspiração da grande mãe. Então, isso é importantíssimo. Então, assim, não tem que seguir a cartilha, só eu tenho que ler tudo aquilo que está ali. Não, às vezes a deusa pode se manifestar ali de uma outra forma, falar outras coisas que talvez o coven precise ouvir, ou que se você for um solitário, né, estiver aí com a sua amigo, pode falar coisas diferentes do que está escrito na carga. E depois acontece a invocação do Deus, com manos cornuta, né? Aquela mãozinha de metaleiro. E depois temos aí a runa das bruxas, que é um momento muito lindo onde há dança estática, não é? Então, assim, a gente sabe que
A dança é importantíssima para a religiosidade, ela faz mover a energia, então esse giro faz o cone de poder, não é? E tem até aí a Witch's Rune, não é? Que é a runa das bruxas. Você encontra ela no YouTube, mas você pode, assim, como somos ecléticos, né? Você pode usar qualquer música. O que importa é dançar, dançar e dançar e dançar. Ó, a buzina aí. Dança muito e eleva-se o poder. Então, aqui é só um roteiro, não é? Como eu disse, temos que adaptar aqui. Então, importantíssimo isso. Se o trabalho for específico para um esbá, né, o ritual ele inicia de uma outra forma. Esbá são todas as luas cheias que as bruxas comemoram durante o ano, né? Mas se for o sabá específico, as bruxas começam a celebração normalmente. E depois aí a consagração de bolos e vinhos, né? Agora, falando em vinho, não é? Temos um ponto muito importante aqui que é sobre o grande rito. E aí eu deixo aqui uma ressalva importantíssima, que é talvez a gente... ponto número 1, fazer a diferenciação entre quem é autodidata, quem é eclético e quem trabalha em coven. Sabemos que este livro aqui é de tradição alexandrina. Então, né, sabemos que tanto a tradição gardneriana quanto a alexandrina tem uma exigência que só pertencem ao coven maiores de 18 anos. E aí essa informação é muito importante quando a gente vai falar do grande rito. Por quê? A gente sabe do alto índice de adolescentes que se interessam pela Wicca, não é? E quando a Wicca ela é mais autodidata, não é? Normalmente fazemos o grande rito simbólico, até porque não tem coven e tal. Mas o grande rito, ele nasce, não é? Como um rito de sexualidade. Então, mas não é algo assim como muita gente acha que as bruxas fazem uma bagunça louca. Fora disso, até porque, né, a sexualidade dentro da Wicca é sagrada, então tem um respeito muito grande, não é? Então, o grande rito real é essa magia com sexualidade, onde os sacerdotes de um coven onde todos são maiores de 18 anos, só os sacerdotes, eles se retiram, né, e fazem este rito. E depois eles trazem essa energia, que é uma energia de comunhão entre o masculino e o feminino, a deusa e o deus, de volta ao seio do coven, né? Então não é algo ali que acontece na frente de todo mundo como alguns acham, né? Até porque é sagrado, não é? Quando a gente fala mais de uma Wicca mais eclética e uma Wicca onde, mais uma vez, sabemos que tem adolescentes, fazemos mais o ritual, né? Os farrá mesmo, né? Optam por um ritual simbólico, que aí eles dão o nome de uma magia de gênero, onde simplesmente a gente introduz o atame no cálice e tem o mesmo efeito, segundo eles, né? Então, que fique muito claro que não é bagunça, né? Quando tem coven, ou alexandrino, ou gardneriano, todos são maiores de 18 anos, e isso é importantíssimo, né? Quando é eclético, quando nós somos os solitários, né, a gente faz o simbólico, que é a magia de gênero. Dito isso, né, temos que entender que o corpo da mulher é sacro, então nunca vai haver nenhum tipo de desrespeito, nunca, nunca. Agora,
falando um pouquinho sobre o ritual de encerramento, né? Quando a gente abre algo lindo, e imagina você fazendo uma festa linda e do nada você mete pé e vai embora. Deselegante, não é? Pois bem, ritual de encerramento é importantíssimo. 2 motivos, né? Deve ser desfeito, banido, né? E tem que ter o agradecimento aos vigilantes das torres ou os elementais lá. Então você imagina que você pediu a segurança inteira, do nada eu fui embora. Tem que agradecer um por um e falar adeus, um beijo, não é? E outra coisa que é importantíssima, eu vou pegar aqui uma pirâmide para dar um exemplo. Vamos supor que em um ritual, seja ele só você ou com o seu coven, você imbuiu isso aqui com magia. Quando você faz o banimento, se isso estiver na sua frente, vai tudo embora. Então, isso aqui sempre tem que estar qualquer coisa, seja um cristal, uma amuleta, pirâmide, um papelzinho, uma garrafa, tem que estar sempre atrás de você. Senão você manda todo o trabalho que você fez embora. Então, assim, é importantíssimo que o trabalho específico em si esteja sempre ou atrás do mago ou atrás do coven. Senão você manda tudo embora e aí perdeu o Playboy. Agora, efetivamente, nós vamos começar sobre os sabás, né? E o primeiro sabá que eu escolhi aqui para falar sobre é o ritual de Imbolc, não é? Que também é conhecido como Candlemas, né? Que é o ritual das luzes, muitas velas, lindíssimo, e que significa Imolg, que é no ventre. Então, é um momento em que a primavera ainda está em posição de feto, não é? Ela ainda está ali esperando, à espreita, a primavera está no útero da grande mãe. E o foco aqui é exatamente no fogo, no aspecto luz, não é? Então, assim, a gente não sente ainda o calorzinho do sol. Então, assim, a gente sabe que o sol está lá, mas ele tem esse foco mais no fogo, no aspecto luz. E essa luz, né, que está lá em cima, também tem que estar aqui dentro. Então, essa luz de inspiração, essa luz embrionária que cresce, não é? E esse sabá ele também dá bastante foco na luz da lua, que é uma luz de inspiração. Isso é interessantíssimo. Para esse sabá, para quem gosta de deusas, não é? Temos uma deusa importantíssima que eu considero que é a deusa desse sabá, Brigitte, a nossa deusa maravilhosa, lindíssima, que é uma deusa que aviva o espírito, aviva essa luz interna, não é? Ela tem aquela luz, é um fogo que não queima muito, é um foguinho do coração, né? E o ideal é que a gente, com a ajuda de Brigitte, né, para esse sabá de Imbolc, chame a fertilidade para dentro de casa. Até porque, né, o que está acontecendo na natureza no momento é a gestação da primavera, embrionária lá, em latência, não é? Outra coisa que pode ser feita aí é a nossa querida cruz Brigitte, aquela cruz de palha, eu não tenho aqui ela agora, e ela é importantíssima que você faça e no próximo sabá do Imbolc você queime e faça uma nova, não é? Para você ter essa constância do fogo, né? Que se liga e se renova, não é? Então, queime. Outra coisa, você pode fazer uma coroa de luzes linda, pode ser com pisca-pisca para não se queimar ou com velas dentro do livro. Inclusive tem uma foto da Janet com uma coroa de velas linda, mas pode ser de pisca-pisca, né? Pode fazer uma boneca de Brigitte e um bastão fálico, que significa exatamente essa união entre o masculino e o feminino. Então, para o Imbolc eu acho que é isso, tem muito mais coisa. Mas eu não vou entregar tudo, que vocês têm que ler o livro, não é? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o sabá subsequente, que é o sabá
do equinócio de primavera, e já entrando lá naquela parte dos equinócios, que é Ostara. E Ostara é um sabá que vai falar sobre o momento onde luzes e sombras estão iguais, porém a luz cresce, não é? Então, psicologicamente, não é? Isso daí seria uma volta da luz da consciência analítica, não é? Como um dos tesouros da grande mãe. Então, importantíssimo isso. Também tem uma outra coisa importante sobre esse sabá, que é o Iorgamos, né? Que é o casamento sagrado entre a deusa e o deus. É como se aqui o deus ele mergulhasse na grande mãe, não é? E se revitalizasse. E isso nada mais é do que uma das formas, né? Dos raios de sol que fecundam a terra e fazem nascer tudo, não é? Então isso é importantíssimo. Então é um sabá bastante de sol, né? O festival de sol, com muito fogo e luz. Aqui o fogo já começa a ficar um pouquinho mais forte. Temos aqui a ideia também, né? Como nós estamos falando aqui de primavera, né? No hemisfério norte, isso acontece dia 21/3, no hemisfério sul acontece 21/9, seria no hemisfério norte o equivalente à Páscoa. Então, quando a gente faz a adaptação aqui para o hemisfério sul, nós temos aí a tradição do ovinho, que é uma ideia pré-cristã, não é? Então, esse ovo seria o ovo do mundo, que é aberto com o calor do sol. Então, toda essa ideia da terra como um ovo se abrindo e manifestando todas as benesses que a gente tem como frutas, legumes, árvores, flores. Essa é a ideia, não é? Então, uma das coisas que a gente faz nesse sabá é a dança da roda com corda, onde todo mundo se amarra numa corda. Eu nunca fiz, porque eu nunca fui de um coven, mas assim, eu já vi em alguns vídeos, né? As pessoas se amarram em cordas e dançam nessa ideia de expansão do sol e tal. E uma outra coisa que se faz é pular o caldeirão. Cuidado com isso para não se queimar, não é? Você pode também, talvez, pular uma vela. Pular um fogo, né? Então, cuidado. Bota um foguinho embaixo e pula, né? Que daí fertilidade, sorte. Indo para o próximo, né? Que é Beltane, né? Que no hemisfério norte, como ele acontece no dia 30/4, ele significa dia de maio e é um sabá preponderantemente celta, não é? Aqui no Brasil ele acontece dia 31/10, né? Teoricamente seria o Halloween, início do verão, e aí é o início do verão. E aí o significado original, né, é o fogo de Bel, né? Bel, o brilhante, é um deus, né? Conhecido também como Belinos e até Baal, chora. E aí é um deus da luz e de fogo, né? Os celtas tinham, aqui também uma curiosidade, os celtas tinham o sol como feminino. E sendo assim, Bel tem atributos de sol. Os celtas aqui, eles eram muito preocupados com a criação de gado e não tanto com a agricultura, não é? Então isso explica certas nuances dentro desse sabá, né? Um dos dois temas aqui principais são Beltane vai mexer com fertilidade e fogo, em plenitude, não é? E aí, características marcantes são pular a fogueira, que isso a gente lembra de São João, muito louco, não é? Então, assim, tem a conexão, cuidado com fogueira, gente, para não se queimar, pula a fogueira, iaiá. E passar entre velas, não é? Acho que o ideal é que a gente passe entre velas. Caso não seja um coven, não é? Você passa entre as velas que você, assim, puxa toda essa questão de fertilidade, de fogo, de vontade, não é? E o carvalho é a árvore do Deus crescente.
aqui. Já já eu vou voltar naquele assunto sobre Deus do Carvalho e azevinho e tal. Então é isso. A gente pode aqui também fazer uma guirlanda, não é? Com argolas cruzadas, não é? Que eles chamam de vescas piscis, não é? Que é a união entre o masculino e o feminino, não é? Um carro. Aqui no Brasil, nós temos também um costume que a gente trouxe em função desse sabá, que é o tal do pau de sebo. Passava um sebo, as pessoas iam uma coisa desesperadora, dava um medo de cair, era horrível. Então, no hemisfério norte, né, a gente pode fazer o mastro, né, que a gente coloca flores em cima e dança. Né? Então, novamente essa ideia dos círculos juntos, do Vescas Piscis, que é a ideia do masculino fecundando o feminino. Essa é a principal ideia do Beltane. Dizem lavar o rosto no primeiro orvalho da manhã, que isso deixa a pele mais bela. Né? Mas eu prefiro ainda o ácido hialurônico. Outra coisa importantíssima que se faz é homenagear o espírito guardião da casa. Então, assim, toda casa tem um espírito que guarda, né? Então a gente faz essa oferenda, essa homenagem ao espírito que guarda a nossa casa. Né? E aí nós entramos no meio do verão, que é o Sabá de Lita. Né? Solstício de verão é o momento em que o sol está mais poderoso, mais forte, o poder máximo do sol. Chegou no apogeu, mas depois que chegou o apogeu, vem o quê? O quê? O declínio. E aí nós voltamos naquele assunto lá que eu falei no início do vídeo sobre o rei do azevinho e o carvalho. É o momento em que o rei do azevinho está esperando para, rei do carvalho. Então, lembra muito o yin yang, né? É onde nós estamos no momento máximo do sol, o verão está fortíssimo, mas dentro desse verão já tem a bolinha do inverno lá, e é justamente o rei do azevinho que está lá só esperando para pegar o trono e já começar a levar esse ano a ficar mais frio, mais introspectivo. Então, celebra-se o calor máximo, o apogeu, sabendo que o inverno vai vir. Não é? E sobre a deusa, já sabemos que ela nunca morre aqui, só muda faces. Ela tem aqui um aspecto morte na vida. Então, ela meio que toma esse aspecto do rei do azevinho, não é? Como deusa. Então, ela tá lá celebrando maravilhosamente, mas ela sabe que vai murchar tudo, não é? Mas o corpo da terra está exuberante. Aí este é um festival importantíssimo de fogo e água. Aqui a gente vai trabalhar fogo e água. Fogo no aspecto Deus e água no aspecto deusa. É importantíssimo isso. O Beltane, o caldeirão, né, estava com fogo. Aqui o caldeirão vai estar com água. É importantíssimo isso. E aí a gente traz aqui a deusa Querridwen, caldeirão de Querridwen, para quem curte. E Beltane e Lita às vezes são sabás parecidíssimos aí, e às vezes são fundidos em alguns locais aí da Europa. Não é? Fazemos aqui também as fogueiras gêmeas ou velas gêmeas, onde a gente passa no meio ou pula a fogueira. Não é? Então, e aqui o interessante é que a gente tem a face tripla do Deus aqui representada no sabá, que é o Deus do carvalho, do azevinho e do sol. Então todo mundo participa aí nesse bolo, que é o azevinho que mata o carvalho e o sol que está lá. E aqui, né, a sacerdotisa puxa o sol no sacerdote, né? Como é o ápice do sol, ela puxa o sol no sacerdote. Interessantíssimo. Agora chegamos no sabá da primeira colheita, né, que é o Lunassá, também conhecido como Lamas ou Lamas, não sei. E aqui uma ideia central que gira
é sobre o deus Lug, que é um deus de fogo, luz, e às vezes é comparado com Baal e Hércules, não é? Então é um deus que bota a mão na massa mesmo, é um deus que foi líder dos Tuatas de Danann, né? Para quem gosta de mitologia celta, a Bíblia foca muito nisso, e esse sabá tem um foco muito em morte e ressurreição, não é? E o tema dele mesmo é de fertilidade e, acima de tudo, com o poder de produzir. E aí, assim, a terra que produz tudo lindo, mas o homem também vai lá. Exemplo disso é a terra que produz o trigo e o homem que produz o pão. Então, esse Deus inspira essa ideia de fertilidade da terra e de produção mesmo, mão na massa. Então, é um momento interessantíssimo para a gente aí criar essa força de, ao mesmo tempo, admirar a natureza e saber que ela nos doa coisas lindíssimas e a gente pode modificar essas coisas e fazer coisas ainda mais belas, não é? E esse é um sabá de fertilidade e colheita, né? É a primeira colheita dentro dos sabás, não é? Uma coisa interessante que nesse sabá a alta sacerdotisa invoca a Deus em si própria, então não é o sacerdote que faz essa invocação. Os mistérios meio que ficam entre as mulheres ali. É um sabá muito voltado para preparação de grão com broa e mirtilo também. No ritual, né, faz a dança dos grãos e tal, e a gente entende que o sagrado, né, tem esse pão da vida, muito parecido com a ideia dos católicos lá. Então é o pão como o renascimento, né? Toda essa ideia de que a natureza fez o trigo e tal, e o homem, né, produziu essa massa, fez o crafting ali, e então o alimento se torna sagrado. Essa é a ideia principal do Lunassá, né? Esse sabá lindíssimo. Depois, né, viemos com o equinócio de outono, né, que aqui acontece no hemisfério norte 29/9, aqui acontece 21/3, também conhecido como Mabon. E aqui é um tempo também de equilíbrio, só que esse equilíbrio já é um equilíbrio de um ano minguante, onde a gente já vai descendo para um ano mais frio, para um ano mais escuro, introspectivo, isso numa verdade europeia, mas a gente pode, por analogia, né, entender aqui que temos mais esse aspecto de introspecção com menos luz, não é? E é um sabá que pede um pouco mais de repouso, não é? Então, assim, mudar as marchas. Quando é que a gente aprende a diminui, sabe? Muda a marcha do carro, vai numa marcha mais lenta, mais de boa, não é? Uns bons símbolos aqui são a era em espiralzinho que crescem em espiral, significando a reencarnação, né? A bruxaria Wicca é muito adepta dessas questões de reencarnação. Todo mundo sabe. O Lunassá, né, que foi, dá uma olhada aqui na minha cola, o Lunassá, que foi o anterior, marcou, né, aí a verdadeira colheita do grão, não é? O Mabon, que é esse aqui agora, é a conclusão de colheita e a gratidão da abundância. Então, esse é o clímax. Inclusive, aqui tem mistérios eleusianos que, quando eu li, eu fiquei, mas meu Deus, o que é isso, minha deusa? O que esse pessoal está usando aqui? Né? Então, o que acontece? Um dos momentos é descrito neste livro lindo, não é? Onde a sacerdotisa, ela simplesmente descobre um grãozinho de... Acho que é um grão de milho ou um grão de... Acho que é trigo. E fala, eis o mistério. Quando eu olhei para isso, eu falei, menine, o que é isso? Não é? E tem a questão toda do silêncio, né? De como esses grãos eles crescem em silêncio, como eles apodrecem na terra e renascem em coisas novas.
E como um grão de alguma coisa pode ser uma floresta inteirinha. Então, a magia é essa, o mistério é esse. A beleza que a natureza faz, não é? Então, também tem a questão do mistério do apodrecimento. O grão ele apodrece, não é? No seio e se frutifica, né? Será que a gente, como humano, às vezes não precisa apodrecer certas coisas para renascer numa coisa nova? O paralelo tá aí, né? E agora um dos sabás queridinhos de todas as bruxas, o Samhain, que é o Halloween, né? E o Halloween aqui no hemisfério, lá no hemisfério norte, ele acontece dia 31/10 e aqui dia 30/4, no mesmo aniversário, sou touro. Então é início do inverno celta. Então, para eles é a véspera do ano novo. Aqui os rebanhos são abatidos, então é a terceira parte de sacrifício aí do Deus. E eles salgavam essas carnes e ficavam só com o basiquinho, não é? E aí vem essa questão do sal, né? Provavelmente venha daí que o sal é algo desinfetante contra espíritos, porque efetivamente quando você salga algo, não apodrece, não é? Então eles acreditavam, né, que se no plano físico não morria, pelo menos não aparecia lá os vermes e tal, no plano espiritual aconteceria a mesma coisa. Então essa é a ideia. Aqui, né, apesar de ser o Ano Novo Celta, é propício de se comungar com os nossos antepassados, ou seja, as pessoas que se foram, né, e comungar ele para trazê-los para um banquete no sabá. E aí eu lembro muito daquele filme maravilhoso que é filme A Vida é uma Festa. Eu acho que esse sabá tem essa vibe, tem um respeito muito grande pelos mortos, mas também é divertido e ao mesmo tempo tem o respeito e a designição. Aqui, né, tem essa conotação de sacrifício muito forte, como eu disse, porque eles sacrificavam lá os bois, tacavam o salzinho. Outra coisa importantíssima aqui é que como os véus entre os mundos estão muito tênues, é um momento propício para divinações. Então, assim, tarô, runa, ossos, são coisas excelentes aí pra gente, né, fazer um projeto do próximo ano, não é? Outra coisa, sobre os mortos, assim, fica um asterisco, uma dica. A gente sabe que é um sabá que mexe com mortos, não é? Com os nossos entes que já se foram. E os mortos não devem ser invocados aqui, devem ser convidados. Vem quem quer. Até porque eles podem estar em planos espirituais aí, nem tem como vir, né? Então, eles são convidados. Mesmo que não venham em coração, eles estarão aqui conosco com certeza. E aí o próximo sabá, temos o Yule, que é roda, que no hemisfério norte acontece dia 22/12 e aqui 22/6. E é um sabá que vai falar sobre o solstício de inverno, ponto máximo do frio, não é? Onde o sol está baixinho, distante da Terra, e esse sabá tem como foco maior a morte e o renascimento. E aqui nós temos a influência de novo do Rei do Carvalho com o Azevinho, aquela velha história que eu falei que era uma chave de interpretação. Aqui tem a morte e o renascimento do próprio Sol, mas também tem a vitória do Rei do Carvalho sobre o Azevinho. Então, o Carvalho, que é um deus mais Soul Power, faz shwing no Azevinho. E o que acontece parece que o momento aqui tivemos um apagar de luzes, eu vou continuar. É o Yule, que é mais escuro, não é? Apesar de fria, né? A própria deusa aí, ela dá essa luz à criança da promessa. Então,
a criança, que é o próprio Deus que vai renascer, né? E fazer o ciclo girar todo de novo. E uma coisa interessantíssima é que Jesus Cristo é um Deus de sol, né? Outra coisa importantíssima é que nós podemos usar o tronco de Iule para levar a fogueira para dentro das nossas casas, se estivéssemos morando no hemisfério norte. Aqui a gente pode fazer um Iule, um toco mais assim, simplório, não é? E Iule aqui a deusa tá completamente branca, né? Ela tá no aspecto dela branca, invernal, mas ela dá luz à criança da promessa, que é o projetinho de sol. Agora chegando na parte final dessa primeira parte do livro A Bíblia das Bruxas, essa grande saga, voltou à luz aqui, foi Iule que deixou tudo às escuras. Nós vamos falar só um pouquinho sobre Wiccaning, Handfasting e Requiem, que são alguns rituais que os Fahar descrevem na Bíblia. O Wiccaning é praticamente um batismo, né, dentro da Wicca. E a questão mais interessante aqui é que dentro da Wicca não existe esse medo do inferno, não é? Tem aquela mítica que fala, se não batizarem o meu filho, ele morre um pagão e tal. A Wicca não sofre disso exatamente porque a gente acredita em reencarnação. Então, não temos esse problema, não é? Então, não tem essa ideia de salvação, que o batismo, né? Aqui é um batismo mais para você ser apresentado ao grande Deus e à grande deusa, e é uma coisa mais leve. E sobre o Handfasting, é um ritual de casamento que pode ser renovado anualmente, né? Normalmente eles fazem com uma corda, não é? E os Fahar, eles dizem que eles se inspiraram muito no livro da Dion Fortune, a sacerdotisa do mar, para criar esse ritual de Handfasting. Leiam no livro, que é muito lindo, não vou contar aqui tudo, né? E o Requiem, que é a questão da morte de um membro, não é? E aí tem toda essa ideia de uma deusa mais escura que abraça, e o corte desse cordão de prata, que segundo aos ocultistas a gente é ligado por um cordão de prata aí no mundo espiritual. Então esse cordão se vai, e há nesse ritual aqui uma menção à descida da deusa, que é um texto que está aí no livro do Gerald Gardner, que eu vou falar no futuro, que é lindíssimo. Então, por hoje é só, não é? Eu acabei com a primeira parte deste livrão aqui, depois vai ser a segunda. Eu espero que vocês tenham amado, eu falo muito, não é? O que eu falei não supre a leitura do livro jamais, porque vocês podem ter outra interpretação. E eu vou pedir de novo que vocês sigam o canal, compartilhem, ativem o sino e comentem aí embaixo. Um grande beijo e eu já espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, bruxonas e bruxões.